Oi, eu sou Julia Fagundes, eu sou designer e diretora de arte independente. Eu trabalho com criatividade há mais ou menos uns 10, 11 anos. Eu sempre fui aquela criança que gostava muito de criar. Eu assistia aqueles programas de Faça Você Mesmo e era engraçado que eu lembro que minha mãe chegava em casa e eu tinha criado alguma coisa com papel machê, eu tinha feito uma capa de livro. E é muito doido pensar que hoje eu de fato faço capa de livro, faço algumas coisas que com certeza a Julia criança gostaria de estar fazendo. Então, sempre quando eu crio alguma coisa, eu acho que é como se eu conseguisse acessar muito esse lugar. Então, pra mim, trabalhar com criatividade é muito sobre isso, assim. E eu acho que pensar nessa minha relação com a minha infância e com a Julia criança é um dos meus pontos principais, assim, quando eu faço qualquer tipo de trabalho. E eu sempre gosto de pensar muito quais são os meus propósitos e sempre tentar trazer eles para cada um dos meus projetos, entendendo que, claro, tem uns que eu vou conseguir trazer muito, tem outros que nem tanto, mas eles estão sempre na minha cabeça, né? Por exemplo, esse do Corinthians foi muito legal ter participado, porque é um projeto que ele fez sentido do começo ao fim. Eu acho que o futebol tem um papel muito importante para muitas pessoas, eu acho que foi muito legal conseguir trazer muito do meu propósito, que ele se relaciona muito com raça, por eu ser uma mulher negra, por estar inserido nesse universo criativo que temos muitas pessoas negras, mas eu sinto que a gente pode ter uma abertura muito maior. Então foi muito bom poder falar sobre isso, não só em relação à criatividade, mas num todo, sabe? Então, relacionar as coisas que eu acredito, entregar isso para outras pessoas, né? Conseguir amplificar essas mensagens para mim é o que me faz querer acordar e vir aqui começar a trabalhar. O que me inspira, eu acho que na verdade é quando eu saio um pouco do escritório. Claro que no próprio escritório eu me inspiro muito, então eu tenho muitos livros aqui. Eu deixo algumas imagens de pessoas que eu admiro ou de obras de arte que eu gosto. Mas eu acho que o que mais me inspira é poder sair na rua. Eu sempre falo muito sobre a feira, por exemplo, porque eu acho que é um lugar em que eu consigo ter acesso às outras pessoas, consigo ver o que elas estão consumindo. É isso, eu acho que o dia a dia em si, sabe? O andar na rua, eu gosto muito de placa, coisas feitas à mão. Então eu vejo que tudo, na verdade, acaba virando referência. Eu gosto muito de arte, então acho que acessar esses lugares também pra mim é muito importante, porque tudo acaba virando inspiração. Eu gosto muito de tirar fotos de tudo isso, e aí quando eu entro no processo criativo, eu fico lá no meu celular vendo as fotos, e isso sempre me ajuda a conectar todos os pontos, assim. Eu lembro que na apresentação que eu fiz, eu até coloquei fotos das obras que eu tinha feito, essas que eu comentei, porque de fato elas me ajudaram muito a contar toda essa narrativa e mostrar o porquê que eu cheguei em cada uma daquelas ideias. Por que o Corinthians? Cara, foi muito doido quando veio esse convite para participar do projeto. Porque a primeira coisa que eu pensei foi no meu avô. Ele era super corintiano e eu lembro que eu acabei virando corintiana por conta dele, mesmo que meu pai fosse cientista. Então, quando o convite chegou, assim, foi a primeira coisa que eu pensei e eu topei com certeza. Pensando nele e também pensando em tudo que eu falei sobre o meu propósito. Eu acho que o Corinthians é um time que conversa muito com as coisas que eu acredito, sabe? Por exemplo, é um time que fala muito sobre democracia, que é uma coisa que eu acredito muito. E quando esse convite chegou, de fato, eu acho que não teria por que eu negar, assim. Eu topei de cara e eu fiquei muito empolgada em poder falar sobre tanta coisa. Era um projeto tão legal, sabendo que é isso, o Corinthians é um time que tem torcedores no Brasil inteiro. Então eu fiquei imaginando o quanto esse projeto poderia chegar para muitas pessoas que ainda talvez não conhecessem o meu trabalho, mas por conta da visibilidade elas poderiam conhecer. Eu acho que o meu processo, no geral, o meu processo criativo, ele é bem aberto, mesmo que eu tenha algumas etapas mais formuladas, né? Então, geralmente, é isso, eu trabalho daqui, do meu escritório. Eu tentei deixar ele super com a minha cara, porque é o momento que eu mais passo tempo no meu dia. Eu acho que é importante que ele seja confortável e que eu me sinta à vontade aqui. Tem várias coisas que eu gosto, coisas que me inspiram. Quando eu citei o do Corinthians, eu falei que eles me pediram para falar sobre afrofuturismo e sobre imprensa negra. Mas eu adicionei várias outras camadas de informação àquilo. Então eu falei sobre as exposições, trouxe alguns artistas. Depois disso, eu começo a buscar referências, tanto estéticas quanto conceituais também. E aí, assim, eu começo a desenhar. Esse é meu caderno atual, inclusive.
Nele eu anoto muitas coisas, então eu tenho reunião, eu anoto aqui. E eu também gosto de tentar fazer alguns rascunhos, algumas coisas do tipo, alguns desenhos. Olha que curioso, aqui foram as minhas anotações da primeira reunião que eu tive com a Nike Corinthians. Aqui foram algumas ideias iniciais que eu tinha para fonte, por exemplo. E é isso, aí eu vou testando, né? Eu gosto de sempre desenhar aqui para conseguir quase pôr no papel aquilo que já tá na minha cabeça. E aí depois eu começo a vetorizar, então passo pro computador e começo a testar as possibilidades. E é isso, aí depois que um projeto é aprovado, eu fecho as aplicações, entrego pro cliente e tá feito. Eu lembro que eu tava muito ansiosa com o lançamento da camisa, porque eu até então tinha visto a camisa pessoalmente, mas eu ainda não tinha visto o número impresso e principalmente os jogadores usando os números em campo. Uma das premissas principais do projeto era que eu desenvolvesse a fonte, os números, e que, claro, eles fossem diferentes, mas que eles tivessem legibilidade, que o narrador pudesse ver o número lá de cima e conseguisse assimilar qual seria o jogador. Então eu fiquei muito curiosa e eu lembro de quando eu vi o Wesley correndo com a 36, pra mim é uma das mais especiais, porque foi a primeira camisa que eu fiz. Porque pra apresentação eu fiquei tentando pensar nos jogadores negros que a gente tinha pra poder inserir na apresentação. Então eu lembro que quando eu vi o Wesley correndo com a 36, eu fiquei, caraca, que bom, tá rolando. Foi uma sensação muito boa. O processo de criação para a fonte foi um processo bem interessante, assim, eu lembro que no começo, por ser um projeto muito grande, com uma visibilidade muito grande, eu lembro que eu fiquei muito ansiosa. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas eu falei, não, vai dar tudo certo, respira. E eu gosto muito de buscar referências, gosto muito de fazer pesquisa. E inclusive foi muito legal que quando eu recebi o convite para participar desse projeto, parecia que o Corinthians e a Nike já tinham pesquisado sobre mim, eles já sabiam a minha forma de trabalhar. Então eu lembro de uma apresentação que eles fizeram para explicar o porquê que eles achavam que esse projeto tinha a ver comigo, sabe? E uma das coisas que eles trouxeram foram justamente dessa pesquisa, né, de eu conseguir trazer coisas que não necessariamente são atuais, mas que conversam com algo que a gente quer trazer. E aí foi exatamente o que eu fiz. Então, na época eu lembro que eu estava em Salvador, então eu aproveitei para ir em várias exposições por lá, tirei um monte de foto. Acabei até voltando antes para São Paulo para ir em outras exposições e isso me ajudou muito. E aí foi muito legal isso das exposições, de todas essas referências, porque eu fui conectando com as premissas que o Corinthians e a Nike tinham pedido para mim, né? Que era que a gente pudesse falar um pouco sobre afrofuturismo, que a gente pudesse falar um pouco sobre a imprensa negra. Eu já tinha falado sobre essa temática em alguns outros projetos, então eu já conhecia um pouco dos dois. Mas foi muito interessante poder citar cada um desses pontos e ainda atrelar a outras coisas, sabe? Então, quando eu falo sobre a imprensa negra, quando eu penso na imprensa negra, eu penso muito o quanto a imprensa negra precisou quebrar muitas barreiras para poder falar sobre elas mesmas, né? Tipo, nós negros falando sobre nós mesmos. E era exatamente isso que eu tava fazendo no projeto. Então eu fui relacionando vários pontos. Afrofuturismo, a mesma coisa. O afrofuturismo fala muito sobre a gente entender a importância do passado e pegar esses ensinamentos pra gente olhar pro futuro. Então o processo todo da camisa, dos números e tal, foi muito assim. E no visual eu também tentei trazer um pouco disso, né? Então, a fonte que eu desenhei, ela é super pontiaguda, ela tem um pouco de irregularidade, porque as referências que eu busquei foram referências de cartazes antigos, que geralmente eles eram feitos à mão, ou com uma impressão não tão perfeita. E eu quis trazer um pouco dessa característica visual para a fonte. E aí, além disso, a gente ainda tem a textura, né? A textura, eu lembro que eu fiz ela em uma segunda parte, assim, em que eu cheguei a apresentar um pouco sobre os adinkras, que são esses símbolos africanos, que tem vários significados interessantes. E eu consegui lembrar muito deles porque tem esse livro. E aí foi legal que eu apresentei o adinka na apresentação, mostrei os significados, eu até já tinha selecionado os dois que eu acreditava que tinha muito a ver com o Corinthians e com o que a gente pretendia falar nesse projeto. Então aí eu acabei fazendo a estampa usando 2 adinkras e tentando montar ela de uma forma mais contemporânea. Então ainda que sejam os adinkras, eles estão mais retos, eles estão em vetor e eu também brinco com essa sobreposição deles para ficar uma coisa um pouco mais contemporânea, ainda que
tenha toda essa tradição histórica por trás. Eu lembro que para mim um momento muito especial foi ver o lançamento da camisa em si, porque até então os números ainda não tinham saído. Eu lembro de ter participado do evento de lançamento do jantar. E foi muito especial, assim, porque infelizmente ainda não é super comum nos projetos os créditos serem dados tão individualmente, assim, e nesse caso, os créditos em relação aos números, enfim, em relação à parte que eu entreguei, tá sendo completamente feito em todos os lugares possíveis, sabe? Então, pra mim, isso tem sido muito legal. Eu lembro de estar gravando, assim, o lançamento, e aí a Paula Lima, os números feitos pela designer Júlia Fagundes, e eu fiquei... Os nomes e números dos atletas são exibidos em uma fonte autoral criada pela designer Júlia Fagundes. Inspirada pela rica cultura da diáspora africana, a fonte tem uma textura única, baseada em símbolos adinkras de origem ganense. Então foi bem especial, assim. Eu acho que me ajudou também a mostrar o quanto de fato esse projeto é muito grande, o quanto de fato acho que a minha entrega foi muito interessante. E eu de fato espero que eu consiga fazer alguns outros projetos dessa maneira, assim. Foi a primeira vez que eu trabalhei com futebol especificamente e foi bem especial porque futebol é um tema que eu vejo que tem muitas pessoas que são muito apaixonadas, sabe? Então foi até um ponto que a gente falou muito sobre o quanto seria legal para que outras pessoas pudessem ter mais acesso sobre a temática antirracista, porque ela seria trazida pelo futebol, pelos jogadores. Então eu acho que isso é muito importante também.